Oi, turma! Tudo bem? Vamos dar início, então, ao nosso vídeo de mediação da unidade 6, que fala sobre poluentes nos ecossistemas. E para começar esse capítulo, o nosso material apresenta um texto do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Gente, é muito forte quando a gente lê que na nossa Constituição Federal, ou seja, é um dos documentos principais do Brasil, que regem a nossa nação como um todo, e esse artigo diz que é dever a defesa e a preservação do meio ambiente, ela é um dever, né? E outro ponto interessante desse trecho é que nós temos direito, cada um de nós como cidadão, tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aqui então entra o nosso dever e o nosso direito, porque nós somos cidadãos que temos direitos e deveres, correto? Nós temos o direito de ter um ambiente ecologicamente equilibrado para o nosso bem-estar, né? Para a nossa qualidade de vida, para a manutenção da nossa saúde. Por outro lado, nós temos o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as futuras gerações, para que também as futuras gerações tenham esse mesmo direito que nós temos hoje, tá bom? Então, eu queria começar o nosso vídeo mostrando a importância desse trecho da nossa Constituição Federal e de como nós, como cidadãos, precisamos estar atentos ao nosso dever e ao nosso direito em relação à poluição do meio ambiente, tá? Bom, vou ler mais um trechinho para vocês na Lei 6.938 de 81, tá? Que diz que a poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade humana direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Bom, vocês podem ler isso daqui e à medida que a gente vai lendo, já vários exemplos vão vindo à nossa cabeça de situações que isso aqui não está sendo verdade. E que isso aqui está em desacordo com a realidade em que nós vivemos, tá bom? Só esse último item, né? Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, nós estamos como sociedade totalmente em desacordo. Os nossos carros lançam matérias indevidas no ar. As indústrias lançam matérias indevidas, tanto no ar, quanto nos rios, quanto no solo. Ou seja, a poluição ela acontece em todo o nosso ambiente, tá bom? E aí o nosso material vem trazendo esse histórico e eu queria parar um pouquinho com vocês aqui nesse quadro número 1, que fala sobre os exemplos de poluentes que afetam os diferentes compartimentos ambientais, tá bom? Quais são os compartimentos ambientais que esse texto se refere? A água, o solo e o ar, tá? Então, em relação à poluição da água, no aspecto natural, nós temos escoamento superficial, salinização e decomposição. No aspecto industrial, papel e celulose, refinarias de petróleo, usinas de açúcar e álcool, siderúrgicas e metalúrgicas, químicas e farmacêuticas, abatedouros e frigoríficos, têxteis, curtumes. Ou seja, são indústrias altamente poluentes. A poluição urbana, nós temos o esgoto urbano. Lembrando que no Brasil nós não temos esgoto canalizado em todo o país. Existem inúmeras e muitas situações em que o nosso esgoto não é tratado. Ele não é sequer canalizado, causando então uma poluição das águas. E o setor agropastoril, que são atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Gente, a atividade de agricultura e pecuária, ela também provoca
muita contaminação no nosso meio ambiente, tanto no solo quanto nas águas, tá bom? Em relação à aplicação do solo, observem só, são muitos itens. A aplicação do solo de lodos de esgoto, lodos orgânicos industriais ou lodos resíduos. A silvicultura, atividades extrativistas, agricultura e horticultura, aeroportos, cemitérios, atividades de processamento de produtos químicos, mineração, atividades de reparação de veículos, atividades de processamento de carvão, hospitais. Observem quantas atividades estão poluindo o nosso solo, tá bom? Em relação ao ar, temos vários gases que causam a contaminação no ar, principalmente o gás carbônico, mas o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, que é lançado por muitas empresas, material particulado como fumos, poeiras, névoa, hidrocarbonetos, gás sulfídrico, ozônio troposférico, ou seja, inúmeras substâncias químicas estão relacionadas à poluição do nosso ar. Então, não é muito agradável para a gente estudar sobre poluição, né? As disciplinas que tratam da poluição e do meio ambiente, elas trazem grande responsabilidade para a gente. E a responsabilidade nossa como cidadão, como eu já falei no início da aula, do vídeo, ela nos traz obrigações, nos traz deveres e nos trazem direitos, né? Mas para que nós possamos fruir dos nossos direitos, nós precisaremos também ser capazes de avaliar os nossos deveres e executá-los, ok? E aí, então, prosseguindo, para finalizar, queria mostrar para vocês, trabalhar um pouquinho nessa figura 1, que são os exemplos de contaminantes presentes na água, tá? Então, a matéria orgânica suspensa, sedimentos do solo e de rochas, aspectos químicos, soda cáustica, metais pesados, defensivos agrícolas, toxinas de medicamentos, nitritos, nitratos, fósforo, arsênio, benzeno, que são substâncias utilizadas na agricultura. Lembrando que os defensivos agrícolas, gente, e outras substâncias utilizadas, elas fazem mal para a nossa saúde, porque elas estão diretamente nos alimentos, e elas causam um mal imenso ao solo e às águas, ok? Porque esses defensivos, eles penetram pelo solo e acabam caindo nos cursos de águas subterrâneas, nos lençóis freáticos, e fazem a contaminação desses lençóis. E essas águas vão abastecer os chamados poços artesianos, que muitas vezes nós fazemos uso. Ou seja, a ligação do homem com o meio ambiente, ela é total. E ela pode ser muito maléfica, ok? Os aspectos biológicos, bactérias, vírus, fungos, parasitas, protozoários, muitos deles são veiculados pelas fezes. Então, o esgoto que não é tratado, ou as pessoas que não têm acesso ao esgoto, né, as residências que não têm esgoto canalizado, acabam lançando as fezes em cursos de leitos de água. E essas águas contaminadas, as pessoas podem se contaminar ao ingerir essas águas. Muitas vezes as águas são utilizadas para alimentação, para cozinhar, para lavar utensílios, para brincar. Muitas crianças brincam em águas contaminadas e acabam ingerindo essa água contaminada e ficam doentes, tá bom? E os aspectos radiológicos, césio, urânio e radônio. Ou seja, gente, para finalizar, nós precisamos ter em mente que os compartimentos ambientais, todos eles estão sujeitos à contaminação humana. E o histórico que nós temos hoje e a realidade que nós temos hoje é de que todos os compartimentos ambientais estão altamente contaminados pela ação humana. Então é muito importante que nós, como cidadãos, estejamos cientes desse quadro e que nós sejamos parte de mudar essa realidade, ok? Eu finalizo por aqui, então, o nosso vídeo da unidade 6. Espero que ele tenha contribuído para o estudo de vocês dessa unidade e para a finalização da nossa disciplina. Um grande abraço a todos.